Bom dia, pessoal. Professora Mariana, nono ano, tá? Nossa aula de biologia. E hoje a gente vai dar continuidade. Nós vamos entrar no nosso capítulo 4. Deixa eu ter certeza. Capítulo 4 do livro 1, tá? É o capítulo de lipídios, que é outro composto orgânico, né? Porque também tem carbonos na composição. Então vamos lá, tá? Dando início ao nosso capítulo 4, lipídios. Vamos lá, gente. Características gerais dos lipídios. Eles são representados por gorduras, óleos, ceras e hormônios sexuais, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um já já. São insolúveis em água, ou seja, não dissolvem em água, né? Um exemplo clássico é o óleo, né? O óleo ele não se dissolve em água. São solúveis em solventes orgânicos como éter, clorofórmio, benzina e álcool, aí eles dissolvem, tá? São ésteres formados a partir da reação entre ácidos graxos e álcool. É, isso, esse ésteres, ácidos graxos, álcool, isso faz parte de química, tá? São moléculas, vocês vão aprender já já, tá? Mas aqui tem as imagens para vocês entenderem um pouquinho, a gente já vai ver. Função dos lipídios, olha as principais funções dos lipídios. De cara, a principal função aqui, pensando na gente, né? A principal função, ele é uma fonte de energia reserva, tá, gente? É uma fonte de energia reserva. Ele também pode atuar como isolante térmico. Vou dar um exemplo aqui de um isolante térmico. O livro de vocês, ele começa o capítulo falando do urso polar. Tá? O urso polar, ele consegue viver em lugares muito frios por causa desse isolante térmico que eles têm, uma camada grossa de gordura no corpo, tá? E eles adquirem essas gorduras com a alimentação, né? A alimentação deles é rica em gordura, né? Os animais que eles comem, e essa gordura ela é armazenada nas células do tecido adiposo, né? Nos adipócitos, que são células que se enchem de gordura, literalmente, formando aí essa fonte de energia reserva. Quando a gente come demais e se alimenta muito acaba, né, comendo muitos alimentos ricos em lipídios, eles também se acumulam e acabam virando a nossa famosa gordurinha, né? As gordurinhas localizadas. É, então, o urso polar ele tem, né, por uma questão de necessidade, ele acumula bastante gordurinha e ele fica com esse isolante térmico. É como se ele tivesse, além do pelo, né, que já mantém esse calor ali no corpo dele, presinho, é como se ele tivesse um casaco extra de gordura ainda. Então, por isso que ele é um mamífero que consegue que se adapta bem, né, a lugares muito frios. Função hormonal, os lipídios eles vão estar presentes em hormônios como testosterona, estrogênio, que são hormônios sexuais, tá? Proteção mecânica, literalmente contra impacto, batidas, pancadas, né? Tem uma proteção mecânica. Função estrutural, porque eles estão presentes na membrana, na membrana plasmática de todas as células, tá? A gente já vai ver. Lubrificante, a gente também não pode cortar da nossa dieta os lipídios totalmente. Claro que a gente tem que procurar consumir lipídios bons para a saúde, né? A gente tem os lipídios bons e os lipídios ruins, que nem os carboidratos. Então, o nosso metabolismo, ele precisa desse óleozinho, dessa graxazinha, né, para fazer a digestão. Então, a gente não corta também da nossa dieta os lipídios. Eles são importantes para lubrificar o nosso organismo. Nossas fezes saírem numa boa, questões desse tipo também, né? Função impermeabilizante. Vou dar um exemplo de uma função impermeabilizante. No caso das folhas, né, as plantas, em geral, elas costumam ter uma camadinha de lipídio aí para proteger a perda de água para a transpiração, tá? É um exemplo. Então vamos lá, classificação. Os lipídios eles podem ser classificados em glicerídeos, em cerídeos, em esteroide e em lipídios complexos.
tá? Aí vamos aqui ver primeiro os glicerídeos. São formados a partir da reação de esterificação, entre ácido graxo e álcool glicerol, formando a glicerina. Esse lipídio, ele vai estar, os glicerídeos, né, eles fazem parte dos glicerídeos, óleos e gorduras. Aí eu tenho em forma líquida, né? A gente diz que essas gorduras elas ficam em forma líquida em temperatura ambiente. Eu tenho os óleos, né? Óleo de soja, óleo de canola, girassol, azeite. E em forma de gordura, ela é sólida, né? Eu tenho a gordura dos animais mesmo, tá? A gordurinha, o excessozinho de gordurinha. Triglicerídeos. Associação de 3 ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Olha só, acabei de falar aqui em cima, ó, que os glicerídeos eles são formados a partir da reação entre ácido graxo e álcool glicerol, certo? Aí olha só, os triglicerídeos, que a gente faz aparece até no nosso exame de sangue, né? Eles são tri porque são 3 ácidos graxos. Aí eu tenho aí na imagem, ó, ácido graxo. Olha só o que é, que eu falei para vocês que isso faz parte de química, né? Essa matéria ela faz parte de bioquímica. O ácido graxo nada mais é do que uma molécula de carbono ligada a 2 de oxigênio e uma de hidrogênio. Estão vendo aí? O glicerol, que é o glicerídeo que a gente viu lá em cima, ó, eu vou ter 3 dessas juntas. Aí, ó, ela vai estar ligada a 3OH hidroxilas. Estão vendo? Tá no desenho embaixo. E do lado eu tenho o lipídio aí, os 3 ácidos graxos, tá? O triglicerídeo. São 3 moléculas de ácidos graxos ligadas a um glicerol. É o que está mostrando aí na imagem, ó. Cerídeos. Formados pela reação entre ácido graxo com álcool de peso molecular maior que o glicerol, ou seja, álcool de cadeia longa. Evitam a perda excessiva de água em folhas e frutos. Isso faz parte dos cerídeos, né? As ceras, cera de abelha, cera do ouvido, cera de canaúba, que está aí dando exemplo, né? O que é usado para fazer batom também é um tipo de cera. Então, essa cera, ela evita a perda de água nas folhas pela transpiração, nas folhas e nos frutos, que eu acabei de comentar com vocês, são cerídeos, né? E tem função impermeabilizante, também evita entrada de água, tá? Continuando, eu tenho os lipídios complexos. Apresentam em sua estrutura molecular os elementos. Não vai ter só oxigênio, carbono e hidrogênio. Além disso, eles são mais complexos, né? Eles não são lipídios comuns. Além disso, eu vou ter fósforo, nitrogênio e também pode ter enxofre nos lipídios complexos. Aí vamos aí aos exemplos de lipídios complexos. Eu tenho fosfolipídios presentes na construção da membrana plasmática. Os fosfolipídios, eles são essenciais na estrutura da membrana plasmática, eles decidem o que entra e o que sai da célula, e está presente em todas as células. Os esfingolipídios, presentes na constituição do extrato mielínico em neurônios, tá? Está presente na constituição dos neurônios, células do sistema nervoso, que fazem sinapses, né? E eu também tenho como lipídio complexo os esteroides, que são lipídios derivados do colesterol. Exemplos, eu tenho os hormônios sexuais, que eu falei para vocês, né? Estrogênio, testosterona. Também tenho cortisol, os corticoides, né? E também tenho a vitamina D. Colesterol, precursor dos lipídios esteroides. Lipoproteínas transportadoras de colesterol. Olha só, colesterol ele pode ser ingerido, né, através dos alimentos. E eu tenho duas lipoproteínas transportadoras de colesterol dentro do organismo. Eu tenho o LDL e o HDL. Se você for fazer um exame de sangue, você vai ver que vem escrito os dois, né? A quantidade que você tem. Aí todo mundo fala, o colesterol bom e o colesterol ruim. Por que isso? Olha só, o LDL, que é considerado o colesterol ruim, mau colesterol, né?
Ele é uma lipoproteína de baixa densidade que transporta colesterol para o sangue. Então, ele ajuda a transportar o colesterol no sangue. Por que ele é considerado ruim? Porque quando a gente está com excesso, né, acaba colando, né, essas moléculas de gordura acabam se colando na parede das veias, artérias, né? E acaba dando arteriosclerose, que pode vir a dar infartos, né? Coisas desse tipo, entupimento de veias, de artérias, essas coisas. Por isso ele é um mau colesterol, porque ele carrega, transporta colesterol para o sangue. Já o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, que transporta colesterol do sangue para o fígado. Então ele vai tirar o colesterol do sangue e vai jogar no fígado. Principalmente se estiver em excesso, aí o que vai acontecer? O fígado vai ajudar a metabolizar esse excesso de gordura. Então, ele é considerado um colesterol bom porque vai evitar aí esse acúmulo de gordura nas paredes nas artérias, né, e tudo mais. Aí, na classificação dos lipídios, que não está falando aí nos nossos slides, eu também tenho os carotenoides, tá? Que são lipídios que possuem pigmentação vermelha, alaranjada ou amarela. Ele está presente na batata, na cenoura, na beterraba, tá? E são alimentos ricos em vitamina A. Eles desempenham um papel importante na visão. Certo? Deixa eu ver se está faltando algum. Aí o livro também comenta com vocês numa nota da página 56, gente, sobre o ômega 3 e ômega 6. Esses são ácidos graxos muito importantes no corpo humano e eles não são produzidos pelo corpo humano, tá? Eles só são adquiridos através da alimentação. E eles vão estar presentes em óleos de soja, de canola, em peixes marinhos, como salmão, cavala, truta, tá? Também é muito importante para o organismo. Aí eu pedi a vocês no nosso roteiro para vocês fazerem uma pesquisa sobre gordura trans, né? Eu comento aí. Então, gente, lipídios é mais facinho, mais tranquilo, né? Semana que vem a gente vai ter vocês vão ter com o professor Carlos Eduardo nossa aulinha de proteínas, tá? E eu espero aí de vocês nosso retorno para todo mundo mandar nossas atividades. Vamos estudar, vamos aproveitar esse nosso tempo aí. Tá bom, gente? Beijinho, fica com Deus. Com muita saudade de vocês e não vejo a hora de tudo isso passar.